410, do Conselho Superior da Defensoria Pública, iniciando aqui com apenas duas comunicações. A primeira é noticiar a realização ontem de um evento organizado pela EDEP, aqui na Defensoria Pública, no auditório, onde foi promovido um debate entre os defensores públicos sobre a audiência de custódia. Então, participaram os colegas do DIPO, que iniciaram essas atividades, foi aberto a todos que quisessem participar, inclusive colegas do interior que não serão, nesse momento, atingidos aí por essa medida, já que, como foi dito aqui, o projeto piloto é aqui na capital e, por hora, não há nenhum planejamento de extensão para o interior, mas foi disponibilizado também por videoconferência e os colegas puderam participar. A notícia é que foi bastante produtivo aí o evento, contou com a participação de um defensor público do Maranhão, que já realiza essa audiência de custódia e pôde, junto com os outros colegas aqui de São Paulo, contribuir com o debate, principalmente mais do que a organização, porque isso já tinha sido, de certa forma, aí já definido, já encaminhado pela SUBS, pela assessoria criminal, junto com os colegas do DIPO, mas foi um evento mais para discussão teórica mesmo, e sobre a atuação prática nas audiências de custódia. E o outro comunicado, que será depois reforçado nos nossos informativos e principalmente apresentado com mais detalhes na próxima reunião com os coordenadores de unidades do interior e, na verdade, capital, nas reuniões dos coordenadores, né? As reuniões que vão agora se iniciar, promovida aí pela terceira SUB e a segunda, junto com a assessoria civil e a assessoria de qualidade, para discutir com os colegas melhorias, né, propostas de melhorias para o atendimento inicial da triagem que é feita em todas essas unidades, principalmente, mais especificamente, a unidade do interior e da região metropolitana. Então, eles estão já preparando esse material e logo mais, então, a gente já inicia esses debates, essa sequência de reuniões, para que a gente busque medidas que possam melhorar o atendimento inicial da Defensoria Pública no interior, na região metropolitana, que tem uma lógica diferente de atuação na capital. Esses eram os comunicados. Eu vou... A Secretaria tem alguma comunicação? Não. Então, inicio com o momento aberto. Só tem uma questão que eu me lembrei agora, que a gente pode deixar assim que entrar na ordem do dia. A gente precisa definir a data de uma sessão extraordinária para o julgamento de um PAD. Então, a Secretaria também já está aqui com as datas aqui possíveis para esse julgamento. Então, quando entrar na ordem do dia, a gente define conjuntamente essa data. Então, iniciando aqui com o momento aberto, primeiro... Pessoa escrita, Dr. Vladimir Bittencourt, defensor público da unidade de Osasco. Olá, bom dia a todas e a todos. Eu não estava inicialmente com programação de vir aqui hoje, não fazia parte da minha programação, mas tendo em vista que a nossa conversa na semana passada tomou um rumo inesperado por mim, não era a minha intenção provocar, nem agredir ninguém, nem faz parte da minha personalidade esse tipo de postura. Eu vim aqui hoje para me retratar em relação à forma como eu tratei as questões da semana passada. Infelizmente, em 5 minutos, é difícil da gente expor com clareza o que a gente quer dizer e até mesmo explicar o que se quis dizer. Então, vim aqui me retratar em relação à forma. Com relação ao conteúdo, com o devido respeito, eu mantenho o conteúdo do que eu disse, porque a Defensoria Pública permanece inacessível e não tem um projeto institucional de acessibilidade claro, com metas, prazos e um trabalho definido, uma organização nesse sentido. É lógico que eu não estou aqui desmerecendo as ações
que são assim, pontuais, que são tomados pela Defensoria Pública. Reconheço aqui o trabalho do núcleo, até estou feliz aqui que eles vieram aqui, acredito que eles vão falar sobre acessibilidade também, então a questão está na pauta do Conselho. E eu gostaria, assim, principalmente, assim, de humildemente pedir desculpas, peço até que vocês encaminhem o meu pedido de desculpas para o Rafael Português, por ter tido uma reação intempestiva à fala do conselheiro Wagner. A fala do conselheiro Wagner na semana passada me deixou muito chateado, foi uma fala muito dura. E assim, eu queria aproveitar para ler um trecho de uma mensagem que foi encaminhada para mim pela Arlete, a surda que veio aqui, se vocês me permitem. Hoje tive uma reunião do Conselho da Defensoria Pública, me apresentei, sou surda e falei em Libras, em língua brasileira de sinais, Libras. Aí eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa outra frase que ela me disse. Foi boa para mim como surda, porque eles sentiram falta de entender o que eu estava falando. Isso foi, o nome disso aqui que ela escreveu, é falta de acessibilidade às avessas, né? Quando a Arlete veio aqui e falou sem intérprete de Libras, os senhores aqui, eu tenho certeza que muitas das pessoas se incomodaram com a fala dela, sentiram na pele o que é não ter acessibilidade. E isso foi por menos de 5 minutos, porque ela falou muito rapidamente. Imagina uma pessoa que passa a vida inteira sem acessibilidade e quando ela bate na porta da Defensoria Pública, que é a última esperança de muita gente, ela vê outras pessoas sendo atendidas e ela não. Então, foi isso que incomodou o conselheiro Wagner. E eu quero dizer para vocês que não houve irresponsabilidade, eu não pratiquei nenhum ato ilícito e nem expus a Arlete ou a Dona Rosa a vexame aqui, porque elas vieram aqui de livre e espontânea vontade, elas sabiam que aqui não era acessível, né? A Dona Rosa, que é a cega, também sofreu por falta de acessibilidade, só que não incomodou tanto ao Conselho, porque só quem sentiu a falta de acessibilidade foi ela, a Arlete não. A falta de acessibilidade foi do Conselho, houve uma inversão aqui, e as pessoas sentiram na pele. E eu quero dizer que a Dona Arlete ficou muito feliz. Eu quero aqui fazer só um reparo em relação aos servidores aqui da Secretaria do Conselho, porque eles foram muito gentis quando nós chegamos. Quando eles perceberam que a Arlete era cega, eles demonstraram toda a preocupação. Não, vamos arranjar aí, vamos procurar, vamos ver se a gente acha um intérprete. Naquele momento, eu disse uma frase parecida com essa. Olha, o intérprete tem que ser da Defensoria, não pode ser improvisado. A Dona Arlete e a Dona Rosa concordaram comigo, né? Então, eu só queria ressaltar que, por exemplo, mesmo na fala do conselheiro Wagner, ele falou da questão de não ter falado para arrumar um intérprete. E para a Dona Rosa, ninguém se preocupou em improvisar uma acessibilidade para ela porque ela era cega. A gente se preocupou com a surda porque a gente ia sentir na pele a falta de acessibilidade. Eu quero só retomar aqui, dizer que eu reconheço que a Defensoria Pública tem feito ações pontuais, mas falta a gente fazer um projeto firme e decidido nesse sentido. Quero pedir, por fim, espero não ter passado os 5 minutos, para que eu vou trazer outras pessoas com deficiência aqui, né? E pode acontecer de novo falta de acessibilidade às avessas. Só que eu gostaria de pedir aos senhores que, quando eu trouxer essas pessoas, não encarem isso como uma provocação, um assinte, enfim, encarem isso como um aprendizado, encarem isso como um conhecimento de um mundo novo que muitas vezes a gente não tem contato, tá bom? Muito obrigado. O próximo inscrito é o senhor Júlio Deutsche, do projeto Casa Rodante da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos. Bom dia a todos, muito obrigado por estar aberto esse espaço público para nós, né? Eu e o Cristiano psicólogo, eu sou grafiteiro, artista de rua. A gente está na coordenação de um projeto na região da Luz, né? Por muito a mídia coloca um estigma de Cracolândia, né? E a gente prefere chamar de Campos Elíseos, né? O nome do bairro. É um projeto piloto da Secretaria de Direitos Humanos que visa ressignificar o espaço público, sim, incentivar a população local a tomar de novo o bairro com uma autoestima melhor. Esse projeto faz parte indiretamente do programa Braços Abertos. A gente faz esse projeto tem como signo um carro
com um ateliê montado em cima dele, é uma casa, né, chama Casa Rodante. A gente para esse carro na rua, de segunda a sábado, todas as tardes, das 4 às 20 horas, e através de intervenções urbanas, ações diretas, ou mesmo atendimento com o Cris, que é psicólogo, de educação com as crianças, ter uma relação direta com a população. Nós estamos lá há 9 meses já, né? Conseguimos ganhar a confiança da população, né, através de ações diretas, mutirões culturais. A população passou a olhar também diferentemente os dependentes químicos que estão habitando a região. A gente faz um trabalho em conjunto, não tem desqualificação se a pessoa é dependente químico ou residente no local, né? Para nós, foi até uma discussão junto com a Secretaria de Direitos Humanos, não adianta só visar um tratamento médico com a população de rua que está em situação de dependência química, e sim tratar o bairro como todos os moradores, né? É a terceira vez que a gente está vindo aqui na Defensoria. A gente teve uma reunião, principalmente convocada pelo Núcleo de Psicologia, né? Eu não sei se o nome certo é esse. Assessoria Técnica. Assessoria Técnica. E é um pedido de parceria com vocês, assim. A gente está numa fase do projeto de carência de educação de direitos lá. A gente tem o CRAC lá é um dos problemas, assim. Mas a gente tem uma população muito carente de habitação, né, de saber quais são os seus direitos. A gente tem muitas crianças totalmente desassistidas pelo poder público, e demais carência de direito mesmo. Assim, é uma discussão que a gente começou a levantar, de até de fazer uma cartilha, né, de ter, sei lá, de ter mais informação para essas pessoas. E por acaso a gente encontrou 2 pessoas da Defensoria numa reunião que foi com o prefeito, com a Haddad, e a gente levantou o caso e as pessoas falaram: não existe dentro da Defensoria esse olhar também de educação a direito, além do atendimento que a população conhece um pouco, né, que a gente até fica surpreso quando vem aqui, que é muito maior do que a gente acha que é, né, que a gente é muito mais fácil de chegar, né, e é um pedido de parceria mesmo, assim, com vocês. A gente é um projeto que, essa primeira fase, é um projeto piloto que termina no final de março, mas a gente vai renovar, né, e nessa renovação a gente queria ter uns focos mais claros, assim. A gente, há 10 meses, já estabelecemos esse vínculo à população, e um dos pedidos nessa renovação está com vocês. Assim, de a gente estabelecer de alguma maneira ações simples, até dentro da tecnologia que a gente usa lá, para chegar nessa população. Eu acho que é uma área bem emblemática da cidade. É um bairro que foi projetado para ser o bairro rico de São Paulo, quando estavam os plantadores de café na cidade. Esse bairro quebrou em 29. Esse bairro afundou quando foi a rodoviária para lá. Acabou de afundar, assim, o estado saiu de vez, ficou hiper precário. A população do CRAC é levada para lá no começo do Nova Luz, né? É totalmente conduzida para lá para acabar de desqualificar o bairro. É um bairro que não está dentro do plano diretor da cidade de São Paulo, é um bairro à parte. Então, é uma população gigante, além da população de rua que está lá, que está à deriva, né? E aproveitando esse território que a gente conseguiu construir, nesses 9, e agora vamos entrar no 10º mês, a gente quer uma segunda fase disso, e a gente sente necessidade de ter uma parceria mais madura, assim, sabe? Com pessoas que têm um olhar mais firme para esses direitos humanos, com conhecimento que nem vocês têm, de abrir outras portas, sabe? De esclarecer para a população que a vida pode ser um pouco mais simples quando você tem um pouco de informação, né? Então é um pouco isso a fala. É curtinha, né? Dá vontade de contar mais do projeto, mas é isso aí. Tá? Obrigado. Obrigado, Júlio. Próxima inscrita, a doutora Renata Tibiriçá, coordenadora do Núcleo do Idoso e Pessoa com Deficiência.
Bom dia a todos e a todas. Eu estou aqui especificamente em relação a uma reunião, uma segunda reunião que a gente vai fazer na segunda-feira a respeito do atendimento para pessoas surdas e surdo-cegas. Essa reunião já é uma continuidade de uma reunião realizada no dia 24 de novembro. E eu queria fazer um convite, né? Por isso que eu estou aqui para os conselheiros. Eu sei que, enfim, como vocês não têm afastamento, é difícil talvez comparecer, mas e também reiterar o convite ao DPG, né, para que possa comparecer nessa reunião. Já está confirmado, inclusive, a chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência. A deputada Mara Gavrilli não vai poder vir, mas vai mandar assessor. Nós temos várias pessoas da sociedade civil, professores de escola municipal bilíngue, pessoas que são surdas mesmo. A gente tem também uma questão em relação a essa questão da Libras, de empresas que prestam esse serviço. Inclusive, teve uma que estava fazendo piloto lá em Osasco, né? E ela entrou em contato comigo para fazer um piloto na Liberdade não, acostumada com a Liberdade, na Boa Vista 150, né? E eu falei, porque assim, como existem outras empresas, eu acho que é um pouco complicado a gente permitir um piloto só, ainda mais numa unidade de tanta visibilidade como o nosso atendimento inicial. Então, acho que a gente precisa pensar sobre como fazer isso, mas a minha ideia também na reunião é permitir que essas empresas possam apresentar, né, qual o serviço que elas prestam, até para que a gente possa pensar sobre o que a gente pode fazer em termos de piloto, quem sabe convidar até as duas, né, que são as mais importantes aí do mercado, para poder disponibilizar o serviço de uma forma gratuita, de forma piloto, até para que possa ser avaliado, e depois nós fazemos um edital para a contratação de uma central de Libras. O que eu queria falar é que assim, a gente já tem diversos procedimentos abertos. Esses procedimentos foram abertos há muito tempo, até pela própria administração, pela CGA. No núcleo nós abrimos procedimentos para acompanhamento. Então agora, desde agosto, eu já abri acho que 4 procedimentos, que é um para a Central de Libras, outra contratação de intérpretes de Libras para eventos, outra questão da acessibilidade para acompanhamento. Não sei se todos sabem que existe um TAC, né, que foi assinado, acho que até a Caixa comentou sobre isso, né, foi assinado acho que na época da Cristina, e esse TAC está com os prazos todos vencendo agora, né? E tem a questão do atendimento também para a pessoa com deficiência visual, que é uma questão de contratação de uma impressora Braille, que tem toda uma discussão se é essa a melhor forma ou não. Essas reuniões a gente já está fazendo desde outubro, até por conta de uma primeira reunião que a gente teve com a ouvidoria, que sugeriu que a gente colocasse em pauta essa questão da acessibilidade, porque eles recebem reclamações lá na ouvidoria. Então, nós fizemos uma reunião, primeiro com a AQUA, com a corregedoria, com a ouvidoria, em que nós definimos que nós iríamos ouvir a sociedade civil para tentar definir qual é o melhor modelo, né? Porque acho que a grande questão que a gente tem que ter em mente, e isso é até um lema das pessoas com deficiência, que nada que eles falam, nada sobre nós sem nós. Então, eu acho que a gente não pode ter arrogância de achar que nós sabemos qual é a melhor forma de fazer o atendimento de uma pessoa com deficiência. Porque, por exemplo, Libras, nem todos sabem, ainda mais os nossos assistidos, né? Muitos se comunicam por meio de mímica. Como é que nós vamos atingir essas pessoas? A questão do Braille, por exemplo, muitos não sabem Braille. Se a pessoa também fica cega, depois de uma certa idade, ela não sabe Braille, né? E aí ela não vai também aprender. E hoje estão usando, por exemplo, muito áudio para as pessoas cegas. Então, gravação. Mas nós temos que pensar, por exemplo, como a gente vai entregar uma folha para uma pessoa cega de documentos para ela trazer num próximo dia de agendamento, né? Se ela não vai ter condições de ler, ou seja, ela vai depender de uma outra pessoa. E tem a questão, e aí nós fizemos uma reunião em janeiro também por conta dessa questão da acessibilidade física com a CGA. A reunião foi muito boa com o Félix,
ele se dispôs a vai apresentar um cronograma, porque isso já é uma preocupação da administração, não é uma coisa que está surgindo só do núcleo. Acho que existe uma confluência de disposição de vontade aí dos vários atores aqui da Defensoria. E o Félix foi contratado, né, agora na gestão da administração, o Enoch, que é uma pessoa que tem especialidade em acessibilidade, e ele já fez até uma primeira vistoria num determinado local para verificar essa questão da acessibilidade. E agora o que a gente sugeriu que fosse feito um cronograma para verificar em todas as unidades. Até para quando for feita uma renovação, por exemplo, já colocar isso para o proprietário, para que seja feita a adequação antes de fazer a assinatura. Quando for contratar, também. Claro, a gente tem que ter uma preocupação, porque muitas vezes a gente precisa contratar logo uma unidade, né? Mas também não podemos deixar de lado a questão da acessibilidade da pessoa com deficiência. Então, para poder tentar agilizar isso, nós pensamos na possibilidade de ter um checklist baseado numa norma técnica, que é a NBR 9050, para poder fazer esse checklist na hora da contratação ou da renovação. Mas já ser feito até agora antes com um cronograma, né? Então, acho que a questão assim está caminhando. Eu quero continuar contando com o apoio da administração. Tem sido muito bom as conversas também com a Leila. A Leila sempre se mostrou disposta. A gente teve também uma reunião que foi com a ouvidoria e a Giovana, que foi, né, na CIL, que é a Central de Libras do município, com o chefe de gabinete, a coordenadora da Central de Libras, que se dispôs, inclusive, a disponibilizar os intérpretes de Libras quando a gente precisar aqui numa situação urgente. Eles só estão com 3 intérpretes lá, então é pouco, e eles vão fazer uma contratação muito grande para ter, acho, mais de 20 intérpretes. E eles falaram que a gente pode se utilizar desse serviço, porque a ideia é essa. Mas a nossa única preocupação é com a questão da nossa autonomia, porque vai ter ações que a gente vai entrar contra o município. Então, como é que o município vai fazer a interpretação de Libras do nosso usuário num processo que ele seja, né, também interessado? Mas, por isso, a gente precisa ter também uma central de Libras nossa, mas talvez a gente possa unir as duas coisas. Então, tudo isso a gente vai discutir também nessa reunião na segunda-feira, e aí seria muito interessante, porque é muito rico compreender como é que essas pessoas têm que lidar com essas dificuldades, com essas barreiras que elas enfrentam todos os dias de comunicação, né? É muito complicado, porque não é só aqui na Defensoria, eles têm dificuldade, por exemplo, para fazer um pedido, por exemplo, de socorro médico, né? Então, é uma situação que é muito complicada. Mas fica o convite, não é só em relação a surdos, mas surdos cegos também, tá? E aí, qualquer dúvida, também estou à disposição para esclarecer os conselheiros, a administração. E no relatório que a gente entregou semestral, estão todas essas informações disso, tudo que já foi feito. Tá? Obrigada. Não tenho mais inscritos, eu só vou fazer algumas considerações antes de abrir para o momento dos conselheiros. Primeiro, em relação à fala do Júlio, dizer que a Defensoria está aberta aí a esse tipo de parceria. Eu acho que vai diretamente ao encontro dos nossos objetivos, né, institucionais de atuação. Então, daí pedir para que esse contato, que parece que está sendo feito inicialmente com a ATP, a própria ATP, acho que com as pessoas que vocês tiverem contato, já daí também encaminhe para os setores também da instituição, que a gente possa viabilizar a própria assessoria de convênios, a própria administração como um todo, né, fazer essa conversa para a gente amarrar, ver exatamente como seria essa parceria, para que daí a gente possa formalizar e deixar isso de uma forma compromissada mesmo, de forma ajustada, para que a gente possa ter essa atuação institucional mesmo nessa forma de atuação. Aqui, sobre as falas do Vladimir e da Renata, na verdade eu só vou primeiro agradecer o convite aí feito pela Renata, né? A administração vem conversando desde
começo da gestão nossa e da gestão dos lucros, que se iniciou logo após aí a nossa entrada na gestão. A gente vem conversando, então já estarei presente nessa reunião agora de segunda-feira, e fica aqui todo o compromisso, né, reiterando todo o compromisso, conforme também venho conversando com a Leila, com o Félix, para que a gente cada vez mais estreite esses laços junto com a ouvidoria, com a corregedoria, que vem desde o ano passado, principalmente a partir de setembro, realizando uma série de reuniões, né? Foram 2 ou 3 no ano passado, já uma agora em janeiro, vamos ter outra nessa segunda-feira, para que a gente consiga avançar em toda a forma, para que a gente torne cada vez mais a Defensoria Pública acessível, né? Então, na verdade, reiterando assim o que foi colocado aqui nas outras sessões, né, a gente tem sim uma política de acessibilidade, principalmente no que se refere ao acesso físico de atendimento. As pessoas, conforme previsto mesmo na Lei 10.048, na acessibilidade para cadeirantes, para idosos, em geral, para o atendimento e para o local de espera, né? Isso, nenhuma unidade é aberta sem que passe, no momento de prospecção, passe pelo GT da CGA e pela assessoria de qualidade, para que verifique essas condições. Depois a assessoria de qualidade desenha todo o layout e faz aí todas as adaptações necessárias. E além disso, por conta até dessa reunião que foi realizada em janeiro, a CGA já elaborou um cronograma de visitas, onde o nosso engenheiro, contratado também em setembro, ele vai fazer uma vistoria em todas as unidades para certificar mais uma vez como está ocorrendo essa acessibilidade em cada um desses locais, e onde ainda seja necessário esse aperfeiçoamento, a gente consiga avançar. E além disso, acho que tem várias outras frentes aí de atuação. Na sessão anterior já estão fazendo, já há um cronograma, estou sabendo, inclusive foram ontem, era Araçatuba, já há um cronograma, há um funcionário e ela está indo, inclusive teve contrato até que já ia começar, a unidade ia funcionar, adiaram para que haja uma questão lá de atendimento a uma premissa de acessibilidade, então, colocando, ou seja, já um programa feito com a CGA, só engano já foram em 2 ou 3 unidades, e essa funcionária me contou isso ontem, né? Então, já estão fazendo isso. Então está mais avançado do que imaginei. Então, ontem era Araçatuba, inclusive até já íamos inaugurar uma obra agora, mas por conta desse problema da acessibilidade vai ser adiada. Porque estão pedindo algo ao proprietário que ele vai fazer. Obrigado, Pedro, pela complementação. E aí acho que tem várias outras questões aí, como a questão do intérprete de Libras, o debate que vai ser feito aqui na segunda-feira, que é para acesso a cegos, né? Então a gente tem várias outras aí especificidades desse tema, que a gente precisa mesmo aperfeiçoar e avançar cada vez mais. Então fica aqui mais uma vez meu compromisso de atuação nessa frente. Eu queria, encerrado, eu abro aqui a palavra à manifestação dos conselheiros. Bruno Napolitano. Bom dia a todos e a todas. Só queria noticiar nessa curta semana uma visita à unidade de Mogi das Cruzes. Agradecer aos defensores mais uma grande reunião com a presença de todos, em que a gente conseguiu discutir não só as questões locais da unidade, mas também falar um pouco de defensoria, os grandes temas que circundam esse Conselho Superior, e que é de grande relevância contar com a participação do maior número de defensores possíveis. Luiz. Bom dia a todos e todas. Na verdade, também vou fazer um breve comunicado só a respeito da telefonia de Praia Grande. Nós estávamos enfrentando dificuldades desde a instalação da unidade com a cessão de telefones fixos para a unidade de Praia Grande. E ele, na verdade, a Vivo acabou cedendo linhas equivalentes aos celulares para a unidade, que não permitiam a utilização do PABX, e também
tinha uma oscilação muito grande no sinal desses telefones dentro do prédio, prejudicando grande parte do serviço. Na semana passada, com um esforço conjunto do grupo técnico, do próprio Félix, da terceira sub, da assessoria jurídica, nós conseguimos um contato com a diretora da conta da Defensoria na Vivo, e ela então conseguiu localizar dentro do tronco da Praia Grande 6 linhas fixas que estavam desocupadas, e transferiu essas linhas fixas para a unidade da Praia Grande da Defensoria. Elas estão sendo instaladas, na verdade, hoje. Então, o problema está resolvido, vamos conseguir normalizar a questão. Aldeirão. Sendo bem breve, eu queria só reforçar o convite aí da Renata. Acho que é muito importante esse processo que está acontecendo. Acho que é um desafio para todos nós, né? Acho que não só para a Defensoria, mas para todos os órgãos públicos, a acolhida das pessoas com deficiência, né? Eu queria também saudar o Júlio aqui, o Cristiano, né? E o Cristiano, acho que é um trabalho desafiador, esse trabalho que eles fazem na luz, né? É um trabalho criativo, e só por aí que a gente vai conseguir vencer essa exclusão das pessoas, principalmente aquelas que fazem uso do crack e de outras drogas. Mas parabenizar pelo trabalho e reforçar a importância do papel da Defensoria na educação de direito, em direito, né? Eu acho que isso é muito importante. É uma questão que está ficando bem clara para todos nós, que isso é importante. Nas visitas, inclusive ontem, desde já também já agradeço a terceira sub pela reunião de ontem. Nós tivemos uma reunião com a terceira sub para dar um retorno de todas as visitas que a gente fez. E uma das questões que a gente discutiu é a importância da educação em direito. Eu acho que isso é bem-vindo aí à provocação de vocês. Acho que a Defensoria tem já algumas experiências, mas acho que tudo isso vem a enriquecer, né? Eu acho que a gente vai avançar nisso. Aproveitando, a gente também toma a liberdade aqui de convidar, em nome da Ouvidoria e do Núcleo de Direitos Humanos, a Defensoria, pelo Núcleo de Direitos Humanos, vai começar a fazer os atendimentos móveis da população de rua, né? A primeira experiência que a gente vai fazer, o primeiro atendimento, melhor dizendo, vai ser aqui no Pátio do Colégio, dia 26, a partir das 6 horas da tarde, de 6 às 9, nós vamos ter lá os defensores fazendo o atendimento, e numa parceria com o movimento social, a gente vai fazer também a formação de direito, questões culturais, e, enfim, nós vamos tentar fazer um trabalho também novo, aí, criativo, juntando a Defensoria, os movimentos sociais, para fazer o enfrentamento desse grande desafio que é as pessoas que ficam em situação de rua. Então, acho que está o convite aí, quem puder colaborar no trabalho, desde uma conversa, né, estando lá para conversar com os moradores, sem muitas pretensões, né, junto com os defensores que estão fazendo o atendimento. Já temos um compromisso aqui da nossa presidente aqui, que vai aparecer lá, né? Então, todos que puderem, a gente agradece, que eu acho que é um momento importante da gente descobrir aí essa ação junto às pessoas que estão excluídas da sociedade, estão aí padecendo, né? Então, acho que era um pouco isso aí. Só dizer, eu acho que recebo com muita alegria esse comunicado também, dessa iniciativa de buscar um melhor atendimento, né? Estamos nessa parceria aí, acho que é muito importante. Acho que tem esse atendimento que começou agora em São José dos Campos, que a gente também está assim, esperando que dê bons frutos, né? Que a gente possa avançar nesses atendimentos cada vez mais, no sentido de acolher melhor o usuário e a usuária da Defensoria. Acho que as forças estão se juntando nesse objetivo, né? Queria só apontar esses temas aí e desejar um bom dia a todos. Gracias. Bom dia a todos. Bom, alguns comunicados. Primeiro, reiterar o convite para que os colegas participem
da festa que a PADEP vai promover no dia 26. A gente nomeou isso como Festa no Inferno. Algumas pessoas não entenderam, mas é que o local se chama Inferno, né? Então nós precisamos, mas o que é Festa no Inferno? O local se chama assim. Então reiterar o convite aí, dizer que a associação ontem teve uma reunião com o escritório de advocacia objetivando discutir a questão da SP-Pravicom, né? Aquela portaria, o cumprimento dos atrasados, e aí foi deliberado, depois conversamos também com a assessoria jurídica, informando isso, que vamos fazer uma juntada de uma petição na DIN, comunicando o fato, né, dos atrasados não terem sido dispostos, para aguardar a manifestação. Os colegas estão muito preocupados com a questão dos atrasados, então o escritório de advocacia vai trabalhar nesse sentido. Também gostaria de fazer uns pedidos aí para o Luiz Gustavo. Bom, primeiro comunicar que a associação recebeu, acho que foi a semana passada, eu acabei de retornar, mas acho que foi a semana passada, o ofício da Defensoria Geral respondendo a respeito do auxílio saúde, informando que o debate vai ser feito no processo DLC 988. Então, dá ciência para os colegas dessa resposta. E aí, aproveitando esse gancho, eu gostaria de pedir aí, estou vendo agora que o relator do processo da LC é você, né, Luiz Gustavo? Então, aqui fica o pedido da associação. Eu gostaria de saber se esse processo já está pautado, se tem alguma notícia, se vai ter algum encaminhamento sobre isso. Nós discutimos a questão da audiência pública, qual vai ser o encaminhamento. E gostaria de aproveitar também para pedir que a gente voltasse a pautar e discutir o 23314, que trata da pauta dupla, e o 327/2014, que trata da compensação. Os dois acho que estão com vista da terceira sub. Então, depois, se você pudesse dar uma posição, se manifestar sobre isso, eu gostaria. E, finalmente, eu gostaria de informar, eu ainda não sei quem vai ser o relator, a PADEP acabou de protocolar... peraí, acho que só um minuto, só espero que não seja você de novo, né? Porque aí é processo, não. Bom, eu não estou conseguindo abrir aqui, mas a PADEP protocolizou agora o nosso pedido de projeto remuneratório, né? Isso foi deliberado numa AGE, vários colegas participaram, o projeto foi divulgado com antecedência à carreira. Nós nos reunimos há 3 semanas atrás, deliberamos a respeito desse projeto, e o projeto está sendo apresentado aí, espero, não sei quem é o relator, mas espero que isso seja votado com uma certa urgência. Todos nós, eu não preciso repetir esse discurso, eu sei que é um discurso que todos têm conhecimento das angústias da carreira no aspecto remuneratório, da nossa distância, dos vários benefícios que os nossos paradigmas têm recebido aí, nos deixado para trás. Então, eu quero aproveitar para pedir um empenho desse Conselho Superior para que aprecie esse projeto, para que esse encaminhamento seja feito com urgência. A PADEP está aí disposta a trabalhar na LESP, vai fazer esse trabalho não só do projeto remuneratório, como dos demais projetos que devem sair, mas a gente realmente espera uma urgência. A gente aproveitou esse projeto e juntou o último que aportou aqui, que também, acho que alguém já tinha mencionado, o último projeto remuneratório veio da PADEP, também acho que da gestão do Rafael Português, e nós pudemos ver, eu pedi para os colegas me mandarem, o projeto que foi aprovado agora na nossa AGE é idêntico àqueles que a gestão anterior apresentou. Eu vejo que a diferença dos níveis, os valores do teto do STF, dos 90,25%, então imagino eu que nós não tenhamos nenhuma dificuldade para apresentar e para aproveitar e para aprovar esse projeto que está sendo trazido novamente, que é uma cópia. Portanto, não existe nenhum distanciamento daquilo que a gente já vinha discutindo há alguns anos e não existe nenhuma modificação importante que possa impedir esse projeto de ser aprovado. Então, gostaria de fazer esse pedido ao Conselho para que a gente realmente colocasse isso em pauta, votasse e encaminhasse esse projeto com urgência. Obrigada. Cátia. Bom dia a todos. Eu tenho 2 notícias, uma boa e uma ruim, e vou começar pela boa porque ela, de alguma forma, se relaciona com a segunda. Ontem foi publicado no Diário de Justiça o comunicado do Corregedor-Geral de Justiça, número 192 de 2015,
orientando os magistrados e servidores do Poder Judiciário a respeitarem a prerrogativa da intimação pessoal dos defensores públicos. E, inclusive, trata da questão dos processos digitais, a forma de contagem do prazo nessa via, no processo digital. E por que eu digo que ela conversa com a segunda notícia que é ruim? É porque nós, aqui a Corregedoria da Defensoria Pública, vai fazer uma cobrança um pouco mais dura da entrega dos relatórios mensais pelos defensores públicos. Eu digo que ela conversa porque a reunião tida semana passada com o Corregedor de Justiça, ela teve por ponto de partida as informações que vieram nesses relatórios das dificuldades que os colegas estavam encontrando. Agora, se os defensores não apresentam seus relatórios, não fazem as observações das dificuldades que eles estão encontrando no seu dia a dia, fica difícil da gente aprimorar esses canais de comunicação com os demais órgãos. E lembrar aos colegas, e aí eu fico um pouco entristecida em ter que lembrar os colegas de cumprir um dever funcional, que é o de apresentar mensalmente os relatórios. Então, eu acreditava que isso já estava absorvido na nossa rotina, a confecção desses relatórios. E, por falta de cobranças, eles deixaram de ser apresentados. Então, nós temos uma quantidade significativa de relatórios atrasados. Quem atrasou sabe que está atrasado e vai ser cobrado de uma forma um pouquinho mais dura. É isso, então, bom trabalho para todos nós. Luiz Eduardo. Bom dia a todos. Quero ser breve hoje na minha fala. Primeiramente, gostaria de agradecer a fala no momento aberto de todos que falaram, mas em especial ao Júlio, do movimento atendimento no Campos Elíseos, aí, que é um bairro muito bonito mesmo. E a fala dele me soou muito leve, me soou muito afável, né? E está uma construção de uma parceria, acho que isso é fundamental. Eu não sei exatamente como contribuir com essa proposta, mas no que eu puder ajudar, eu estou totalmente à disposição. Gostaria até de conhecer, se fosse possível, se tiver condições de visitar, saber como funciona exatamente. Eu me prontifico a comparecer, pode ser na sexta-feira após o conselho, pode ser um dia visitar lá, se for possível, estou à disposição. Acho interessante, acho muito proveitoso esse tipo de fala. E normalmente o conselho, no momento aberto, acaba servindo muito um desabafo de crítica de todos os lados. Essa fala foi uma fala muito construtiva, na minha opinião, achei que valeu muito a pena. Apesar de não conhecer o projeto, eu estou dispondo a colaborar com o que for necessário para que ele flua melhor. Okay? Agora, passando para outras questões, eu gostaria inicialmente de afirmar aos conselheiros que eu vou apresentar, com relação ao concurso de promoção do nível 1 para o nível 2, 2015, um pedido de suspeição minha mesmo. Porque, por motivos pessoais, a pessoa com quem eu me relaciono hoje está escrito com merecimento no concurso. Eu acredito que não é muito de bom alvitre que eu figure como relator desse concurso. Me prontifico, se for o caso, assim que liberar, a trocar com qualquer outro colega que esteja com um ônus semelhante de outro qualquer concurso, para que não haja nenhum prejuízo para os colegas. Mas me prontifico, do 1 para o 2, eu não destaco isso a trocar com alguém. Mas eu acho que isso evita impugnação e também dá tranquilidade na hora de confeccionar o voto, porque vai que de repente fica numa questão dúbia e por motivos anteriores tomaria essa decisão, vou ficar questionável se isso era um posicionamento correto ou não. Eu acho que o posicionamento da suspeição é muito pessoal e, na minha opinião, eu refleti um pouco sobre isso e achei que deveria fazê-lo, mas já me prontifico a trocar, se conselho assim deliberar, qualquer outra relatoria de qualquer outro processo de promoção, para que nenhum dos conselheiros saia prejudicado e aí tem essa dificuldade de enfrentamento. Acho que esse é um caminho a ser tomado. Agora, com relação ao terceiro questionamento, a questão é a seguinte: eu estive pensando esses dias, até por uma relação pessoal nossa lá, se seria possível que a administração apresentasse para os conselheiros quais unidades estão com prédios em resolução, ou seja, tipo, olha, estão prédios alugados, esses prédios estão em qual condição, um cronograma disso. Eu falo isso por quê? Porque quando a gente tomou posse aqui no Conselho, uma das maiores críticas que eu tive foi: por favor, não dê início a novas unidades sem os imóveis, porque isso dá muito trabalho, é muito difícil. E eu ouvi naquela época que não, alguns prédios em pouco espaço de tempo serão resolvidos.
não que isso seja culpa das pessoas que falaram isso, mas é que essas coisas não acontecem nessa velocidade que a gente deseja. Então acho que a gente deveria mapear esses imóveis, mapear essas unidades, para que isso seja conhecimento de todos, inclusive dos conselheiros, para que todos tenham plena convicção do que está sendo feito. Porque a gente é cobrado às vezes. Você encontra um colega de um lugar do interior, o cara fala, lá tá sem prédio. E eu falo o que para ele? Realmente, tá sem prédio, o que eu posso fazer? Aí eu não tenho o que falar pro sujeito. Como a gente acaba exercendo um cargo de publicidade, o cara acaba cobrando isso pra gente. Então, se fosse possível, se isso fosse viável, que se disponibilizasse, nós temos hoje tantas unidades, a situação desses imóveis, qual que é a perspectiva, nem que isso não seja totalmente executável, pode ser que mude por circunstâncias dinâmicas, do tipo, olha, nós estamos pensando que inaugurar em janeiro, mas o problema vai inaugurar em fevereiro. Mas essa radiografia, esse raio-x, para mim, e eu acho que para a carreira toda é muito importante. Até porque os colegas querem se posicionar, né? Como é que é a unidade de, por exemplo, chutando um nome, Araraquara, como é que é a unidade de Ribeirão Preto? Para ter esse diagnóstico, eu acho que isso é muito importante para uma transparência até, para que a gente saiba acompanhar. Há quanto tempo a unidade X está sem um prédio sede? Eu conheço algumas por situações pessoais, por exemplo, eu sei que Franco da Rocha está com dificuldade, eu sei que Rio Claro está com dificuldade, eu sei que na Baixada Santista também tem dificuldade, mas a gente sabe por ouvir dizer, né? A gente não tem uma radiografia clara disso. Então eu acho que isso para mim é importante. Eu gostaria de fazer esse pedido formal, se for necessário eu formalizo ele por escrito, se achar que der, se a fala não for suficiente eu formalizo esse pedido por escrito. Mas eu gostaria de ter, sim, qual é o diagnóstico? Olha, nós temos 200 imóveis, 100 funcionando, 100 a funcionar, 50 em alocação. Qual que é a situação? Eu gostaria que essa informação viesse ao nosso conhecimento. Só isso. Bom, tentando esclarecer alguns pontos aqui indagados, acho que sobre o trazido pela Franciane, em relação à proposta que já está pautada até inclusive da alteração da 988, eu acho que a gente poderia, talvez o Conselho conversar e a gente decidir conjuntamente qual que vai ser o caminho aí que a gente vai adotar, né? Eu acho que talvez seja necessário a gente fazer algumas sessões, fazer sessão extraordinária. Não sei agora se o ideal era fazer uma sessão antes de abrir para uma consulta pública, ou se a gente abre a consulta. Fico aqui à disposição para a gente decidir como caminhar com isso. Não sei como vai se processar, mas talvez a gente possa aproveitar o dia que haverá a extraordinária do PAD para tentar debater previamente essa situação para poder talvez caminhar. Também antes de marcar uma extraordinária, se a matéria não está nem pensada, né? Então a gente, no PAD tem que ser agendado, a gente já se compromete a trazer alguma posição e aí, se for o caso, marca uma próxima. Para não ter que marcar sem nenhum conteúdo. Não sei se é a minha proposta, mas não, podemos, no dia então, a gente marcar o PAD, a gente marca uma outra extraordinária com essa finalidade de debater esse processo. A gente faz uma discussão até para decidir como que a gente vai encaminhar, se vamos abrir uma consulta pública, não. Já no início, ou vamos discutir primeiro os conselheiros antes de abrir a consulta pública. Então daí quando... O relator também dá uma alfinetada, você tá duro, você pensou, também vai marcar e aí, né? Então assim, é que nesse... com todo permisso. Não, tudo bem, mas é que esse processo especificamente não é só uma decisão própria do relator, uma construção coletiva, tanto do conselho como um todo, como dos membros da administração, por óbvio. Eu não vou poder decidir sozinho a questão da alteração da lei 988, né? Então acho que vale a pena essa conversa no dia aí para a gente ver como vai encaminhar. Eu trago uma ideia também, já faço uma análise prévia. Se conseguir, talvez não consiga não dar para esse dia e tal. Consigo. Né? É só para ter um debate. Minha proposta vai nessa linha mesmo, talvez no dia do PAD a gente só discutir o cronograma, como é que vai ser o processo, talvez. Não entrar tanto no conteúdo, se der, entramos um pouquinho, mas se não estabelecer como vai ser o processo. Acho que porque quem seria tem bom na de comissão lá, por exemplo, eu, o Wagner, o Alderão também, já até amadureceu um pouco a questão, debateu previamente, né? Mas acho que nem todos, inclusive o relator não chegou a debater sobre isso, a pensar e tal. Então talvez, se nós conseguirmos até lá marcar na perspectiva do que pode acontecer, eu acho que é uma boa ideia, mas isso eu não posso sugerir porque na verdade não é muito só meu, né? Se vocês também.
Desculpa, interrupção, presidente. Não, tô tentando lembrar aqui. Tem a questão, aí tem um dos outros processos, né? E aí fica da gente, né? Tem um processo em relação aí a pauta dupla. A gente está fazendo reuniões aqui, né, na administração. Vamos fazer uma reunião junto com os colegas, com as unidades, para tentar colher sugestões, né, que vão além de uma solução. A gente sabe que a solução ideal é com cargos, mas a gente ainda acredita, pode ser que não, né, pode ser que não tenha essa medida, mas eu acho que a gente precisaria esgotar todas as estratégias administrativas para a gente superar a questão da pauta dupla, mesmo que sejam medidas paliativas, que não sejam necessariamente com cargos, sem prejuízo da gente pensar na disponibilização de cargos, seja para cargo substituto. A administração está à disposição, a gente vai discutir isso quando formos discutir aqui a distribuição de cargos, mas, e é isso que a gente está discutindo aqui. Eu me reuni aqui com todos os colegas que hoje estão na administração, que são, por exemplo, da Barra Funda, e que enfrentam essa questão. A gente sabe que não é um problema único da Barra Funda, é enfrentado por todas as unidades, mas os colegas ali da Barra Funda que tratam lá no criminal, e tem muito defensor público atuando hoje na Barra Funda, então trazer eventuais medidas, mesmo que sejam paliativas, para que a gente consiga avançar nessa temática, sem prejuízo, claro, de na discussão de cargos a gente pensar na disponibilização aí de defensores para eventualmente atuarem nos deslocamentos. Mas eu acho que ainda não está, né? Tá na pauta, né? Mas ele não está. Mas a gente fica aqui à disposição, até a administração, para amadurecer um pouco, para trazer, para que a gente consiga amadurecer e daí poder trazer algo já um pouco mais concreto aqui para o Conselho. Quanto ao projeto remuneratório, ele também é uma prioridade aqui da Defensoria, né? A gente tem já buscado essa articulação desde o ano passado e começo do ano, tentando um diálogo aí mais próximo em relação a esse tema junto ao governo. Como foi colocado no ano passado, a ideia é que isso se amadurecesse agora mesmo, nesse começo de ano, nesses meses aí iniciais, né, janeiro, fevereiro, março, para que a gente possa ter uma segurança maior, uma visão maior do que seria o projeto aí a ser apresentado diretamente para a Assembleia Legislativa, já que agora temos a iniciativa de apresentar diretamente esse projeto para a Assembleia. Em relação à fala aqui do Luiz Eduardo, foi sobre os prédios. A gente pode, sem problemas, disponibilizar. A gente tem já um cronograma lá pela CGA dos prédios que estão, dos prédios novos, né? Então, na verdade, hoje, e depois aqui coloco à disposição aí para apresentar esse relatório, mas os prédios hoje novos da Defensoria Pública, em que a gente busca, são aqueles prédios que já estavam sendo instalados, né? Então a gente está finalizando toda a instalação, toda a adaptação desses prédios para o atendimento, e o que a gente pensa, e aí vai aqui entrar em discussão no Conselho, agora com a expansão dos cargos, né? Uma ideia inicial aí da administração, mas que vai ser discutida aqui todo nesse Conselho, é que a gente consiga avançar na estruturação, na instalação de unidades nos locais em que já há defensor público, mas não há uma unidade instalada. A gente já enviou defensor público para lá, os defensores estão atuando na área criminal, dentro dos fóruns. Então, uma premissa aí que a gente está buscando e que vai trazer aqui para esse Conselho é que para nesses locais a gente instale uma unidade para que possa então entrar com defensores públicos atuando nas áreas de família, civil e fazenda. Então, esse seria. E tem algumas outras unidades, daí a gente disponibiliza nesses documentos, em que foram apresentados aí tanto para a segunda, para a terceira sub e para a CGA, prédios precários e que precisam de uma alteração. Então, a CGA tem um planejamento aí de alteração de prédios. São poucos, mas a gente já tem aí em vista esses prédios que receberiam aí uma reforma, uma alteração de localização. Acho que eram esses esclarecimentos. Então a gente pode entrar na ordem do dia e desde já eu já coloco aqui para discussão.
Não, antes da sessão, a gente precisa definir aqui uma data para o agendamento do PAD, de relatoria do conselheiro Alexandre Orsi. E eu acho aqui que juntando o prazo em que ele precisa ser votado com as datas disponíveis do local lá no 7º andar, já que não sei aqui se vai ser com sigilo, sem sigilo, não sei os detalhes desse processo, mas como a gente tem aquele espaço, caso tenha o sigilo, aqui, esse espaço ainda não pode receber essas reuniões. Então aqui as datas indicadas é dia 25 de fevereiro e 5 de março. Mas que data? É sexta, é isso? Ah, tem. Desculpa, só para repetir, 25? 25 de março, porque a nossa reunião na semana que vem é no dia 26, né? Hoje 25 de fevereiro. Porque na semana que vem a nossa reunião é no dia 26. Então, por isso que vocês já estariam aqui no dia 26. Ou dia 5 de março, que seria uma quinta-feira, porque a nossa reunião ordinária é no dia 6 de março. Pertinho, né? 25 tá bom. 25? 25 é o relator do PAD. Tá feito o voto? O voto tá pronto? A gente tem 2 reuniões no período da tarde nesse dia.